Jó. Nós vamos começar livros poéticos, certo? Então, oficialmente vamos começar nossa aula. Tem muita coisa para a gente ver hoje, então a ideia é que a gente seja um pouquinho mais dinâmicos, certo? Senhor meu Deus, graças te damos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor para conosco. Que a tua graça, tua misericórdia e a bondade do teu Espírito esteja sobre as nossas vidas. Louvamos, exaltamos e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor tem sido bom, generoso e agradável para conosco. O Senhor tem se agradado de nós e nos concedeu mais um dia de estarmos na tua presença. Obrigado, Senhor, pelo dia de trabalho de todos nós. Que este dia de trabalho não seja, Senhor, motivo para que alguém venha aqui dizer que está cansado e por causa disso vai deixar de aprender aquilo que será ensinado aqui. Que o Senhor nos capacite, nos dê força, que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos adquirir conhecimento de quem é o Senhor. Que a sua graça, a sua misericórdia possa conduzir em paz e em tranquilidade aqueles que estão vindo para esta sala de aula. Nós que já chegamos, dá-nos da tua graça de aprender. E a mim, Senhor, que eu seja uma ferramenta nas tuas mãos. Somente isso. Me permita lembrar de tudo aquilo que foi estudado e que a aula seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Muito bem, gente. Fazer o quê, né? O que vocês acharam da aula passada, do livro passado? A dinâmica da aula foi boa para vocês? Esqueçam aquilo lá. A gente tem uma nova agora, certo? Uma outra aula, é um outro modo de abordagem. E aí, até porque a gente está testando aqui, então a gente precisa trabalhar um outro sistema. Então, vamos lá. Livros poéticos. A Bíblia está dividida em algumas catalogações, né? A nossa Bíblia, como nós a conhecemos, ela é dividida em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos. Dentro dos livros poéticos, por incrível que pareça, nós temos o livro de Jó. Por que o livro de Jó entra nos livros poéticos? Por causa da forma original como ele foi escrito. Na língua portuguesa não vai trazer a carga poética que o livro tem. Porque quando a gente traduz de um idioma para outro, é natural perder isso. Não sei se vocês têm conhecimento. Eu falei que não ia usar, mas vamos lá. Não sei se vocês têm conhecimento, mas a palavra amor do grego, traduzido para o português, é uma só. Agora, do português para o grego, nós temos 4 formas de escrever a palavra amor. Tem uma palavra, não sei se vocês sabem disso, mas tem uma palavra na língua portuguesa que ela é única. Ela é nossa. Somente nós temos essa palavra. Alguma dica? Saudade. Saudade é uma palavra exclusiva da língua portuguesa. Para os espanhóis, para aqueles que falam a língua latina, espanhol, a palavra mais próxima é estranhar. Estranhar. Que estranhar é sentir falta. Em inglês, esse missing, que é sentir falta. Só que no português, sentir falta é uma coisa e ter saudade é outra. O sentir falta não carrega o peso emocional. O sentir saudade carrega.
Então, é comum nessa brincadeira de traduzir de um idioma para outro que algumas palavras se percam ou percam o seu sentido original. Exemplo, há muitas músicas em inglês que traduzidas para o português não são necessariamente aquilo que se está dizendo na língua original. Haja visto o espanhol. O que eu ouço de música em espanhol, gente, que tem uma tradução, eu falo, cara, não é possível que conseguir traduzir com essa palavra, pelo amor de Deus. Tanto as músicas cristãs como as não cristãs. É fantástico isso. Voltando aqui para a nossa aula. Então, como o livro de Jó foi escrito no hebraico, a forma hebraica do livro é em poesia. Para nós, não tem muita poesia, mas a versão original tem. E aí, nós temos o primeiro livro desse grupo chamado Poéticos. Esse grupo poético, livros poéticos, vai pegar Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aí uma vez a pessoa perguntou para mim, professor, por que o livro de Ruth não está nos poéticos? Porque é histórico. Por mais que seja uma história romântica, é histórico. Por que o livro de Esther não está nos poéticos? Porque é histórico também. Certo? Então, nós vamos pegar ali os livros que têm a estrutura poética. O livro de Jó, então, abre essa seleção. Nós temos em Jó um livro que fala da doutrina de Deus, do homem, de Satanás, do pecado, da justiça, da disciplina, da fé, da criação e de algumas outras áreas. Então, não é um livro aleatório. O livro de Jó vai tratar profundamente, principalmente, da doutrina de Deus e da doutrina do homem. A forma como Deus se apresenta no livro de Jó é maravilhosa. Tá? Tem um termo, antropomorfismo. Antropomorfismo é o termo, se eu não estiver enganado, tá? Vale aí, se alguém pesquisar aí, e se não for o que eu vou falar, me corrija. Antropomorfismo é quando você pega situações humanas, como sentimentos, emoções, comportamentos, e cataloga eles como se fosse para uma divindade, a fim de que você possa compreender aquela divindade. Não é que Deus tenha aquilo, mas é para que nós tenhamos a capacidade de entendê-lo, a gente coloca ele dentro desse aspecto. Por exemplo, lá no livro dos Salmos está escrito assim, os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Deus tem olhos? Quem já viu Deus aqui para dizer que ele tem olho? A Bíblia está usando uma linguagem antropomórfica. Hã? A boca de Deus falou isso. Deus tem boca? Deus é espírito. Espírito tem olho, espírito tem mão, espírito tem boca, espírito tem asa, espírito... Não sabemos. Então, é uma dificuldade para nós tentar entender esse Deus sem colocá-lo dentro daquilo que nós vemos e conhecemos. Certo? E aí, é muito comum, e é um recurso literário muito usado aqui, pegar elementos do humano e colocar Deus dentro desses elementos. Certo? Não é que Deus tenha, mas é que para a gente entender o comportamento desse Deus, a gente precisa associá-lo com algo que a gente conhece. O próprio texto bíblico diz, ninguém viu Deus e ficou vivo para contar a história. Moisés, lá no Monte Sinai,
viu uma representação de Deus. E o próprio Deus, quando indagado por Moisés, Moisés queria te fazer um pedido. Pede aí, Moisés. Eu queria ver o Senhor. Moisés já tinha passado 40 dias lá no Sinai. Ora, 40 dias no Sinai não tinha visto Deus? Não. Por quê? Porque o que Moisés viu era uma representação de Deus. Nessa passagem aí, Moisés está falando exatamente, eu quero ver o Senhor na sua essência. Aí Deus fala assim, você não pode. Tá? Aí, nós temos lá em João, capítulo 1ª carta de João, no capítulo 3, se eu não estiver enganado, é o versículo 1 e 2, que diz assim, filhinhos, ainda não somos aquilo que devemos ser, mas no dia em que chegarmos a ser aquilo que devemos ser, nós seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Ou seja, nós só veremos a Deus na sua essência quando estivermos em corpo glorificado. Somente aí. Todas as outras vezes, as vezes anteriores de nós estarmos em corpo glorificado, nós teremos uma teofania. É uma representação de Deus para nós. O livro de Jó vai falar sobre a doutrina do homem e principalmente vai explorar aquilo que mais o ser humano tem pavor. A dor, a aflição, o sofrimento. Tá? Dor, aflição e sofrimento. E aí eu fiz questão de colocar aqui uma pergunta. Eu botei um risco lá no meu slide, olha, eu consegui. Por que o justo sofre? O que me chama a atenção nessa pergunta é a palavra justo. Porque o não justo sofre por causa dos seus pecados. Lamentações, capítulo 3, versículo 23, se eu não estiver enganado, tá? Que a minha memória já está indo. Tá? Eu sei, eu tenho um corpinho de 20, mas a memória é de 80. Tá? Esse corpinho de 20 aqui, mas a memória é de 80. Entendeu? A beleza é de 15. Junta 15 homens para dar a beleza de um. Entendeu? Vocês gostaram, né? Né? Lamentações 3:23 diz assim, do que se queixa o homem se não for dos seus próprios pecados? E aí nós temos uma ideia de que o homem sofre porque ele peca. Mas a tônica do livro de Jó é o quê? Que alguém que já no primeiro capítulo do livro é tomado por justo. Justo, inocente, sem culpa, sem defeito, sem pecado. E o texto bíblico ainda é além. Viste meu servo Jó? Em algumas versões bíblicas vai dizer homem íntegro. Além de ser íntegro, tem um complemento, porque para a boca que está testemunhando de Jó, não basta ser íntegro. Homem íntegro e que se afasta do mal. Só o fato de Jó ser dado como íntegro já é o suficiente para nós dizermos, não peca. Porque a integridade aí está relacionada não com a inteireza, mas está relacionada com o seu caráter. Gente, é muito fácil ser correto aos olhos dos outros. É muito fácil. É muito fácil ser fiel à esposa quando ela está passeando no shopping agarrada na sua mão. Aí é muito fácil. Agora eu quero ver você ser fiel quando ela não está perto. Entende? Isso é caráter. Isso é integridade. Esse é o conceito
do Jó. Jó era um homem de extremo caráter. Não bastava só ser um homem de caráter. O texto bíblico diz que o próprio Deus é quem está dando testemunho de Jó e fala assim: e se afasta do mal. Se esse homem íntegro, que se afasta do mal, que não tem a possibilidade de cometer nenhum tipo de erro, está sofrendo, qual é o motivo? Por que é que o homem sofre? O homem sofre por causa dos seus pecados, das suas escolhas. Gente, nós precisamos entender o seguinte: a vida cristã, ela deveria ser um conto de novela. A vida cristã era para ser um conto de novela. Deus cria o ser humano para se relacionar com ele, para que o ser humano pudesse desfrutar da glória de Deus e viver eternamente sentindo o seu prazer neste Deus que iria se revelar eternamente para ele. Esse é o resumo da Bíblia, teologicamente falando, tá? Esse é o resumo da Bíblia. É uma história de novela perfeita. Só que não é assim que a gente vive. Tá? Não é assim que a gente vive. No meio dessa novela entrou o pecado. O homem decidiu pecar. O homem escolheu pecar. A vida do ser humano é toda baseada nas escolhas. Você escolhe. Tudo acontece na sua vida por causa das suas escolhas. Fala, Medina. Toda vez que eu penso em Jó, ou leio o livro, sempre vem uma questão sempre, de fato, assim, toda vez. Alguém fala Jó lá no culto, ou ouço falar em Jó, porque está falando do justo aí, Deus provou, né? Você acabou de falar aí, a fé e o caráter dele. Às vezes nós perguntamos, mas por que não acontece isso aqui na minha vida? Por exemplo, assim, eu estou preparado para receber isso, eu estou preparado para casar, eu estou preparado para receber. Por que Deus não me dá? Às vezes você se sente preparado, ou você ora e Deus demora a responder, aí, por que vem Jó? Porque Deus sabe que se Ele te der aquilo, não vai ser uma bênção, vai ser uma luta. Mesmo você achando que vai estar preparado, estou preparado para isso, para casar. Aí você vai, uma pessoa, a primeira menina que passa na igreja, na rua, você vai, casa, aí vai de ladeira abaixo. Deus sabia que você estava pronto. Já no caso de Jó, eu acho que eu vou estar falando lá na frente, desculpa. Quando Deus fala assim, o inimigo vai provar ele, pode fazer isso, mas não toca na sua vida. Então Deus sabia que ele estava preparado para receber aqui. O ponto aí, Medina, e sim, você está adiantando a aula. A próxima vez você vai ser expulso da sala. O ponto aí, Medina, é que Tipo assim, tem um texto bíblico que diz assim. Se eu te der isso aqui, se eu te fazer prosperar, você vai me abandonar. Aí a gente fica naquela pobreza toda, naquela dificuldade de prosperar, porque Deus sabe se der coisa a mais aí, zeros a mais na conta, ele vai. Jeremias diz assim: enganoso é o coração do homem. Certo? E tem um outro versículo, estou buscando aqui pela memória, mas está difícil, que diz assim: Deus sabe que somos pó. Então, gente, entender o livro de Jó nesse aspecto é dar um testemunho muito grande de que você compreende não só a soberania de Deus, mas como o atributo de que Ele sabe todas as coisas. Tá? Ele sabe de todas as coisas. Mesmo que você se julgue sabedor ou merecedor de alguma coisa, lembre-se, o seu coração é enganoso.
E aí é interessante a gente buscar isso, porque o coração, nessa época aí, e até hoje, o coração é a sede das emoções e da razão. Quando a gente fala, fulano está apaixonado, ninguém manda o desenho de um cérebro para o outro. Ai, eu tô apaixonado pela Gláucia, vou mandar um oi para ela aqui. Oi, Gláucia. Aí manda um coraçãozinho ou manda um cérebro? O coração é a representação gráfica dos seres humanos para expressar sentimento. E aí, no coração estão não só a sede dos nossos sentimentos, mas das nossas emoções. E sentimento é uma coisa, emoção é outra. Eu posso sentir, aqui ó, sinto. Sentir é tato. Emoção não se pega. Certo? Com licença. Muito, meu Deus, como que o Senhor é perfeito na vida. E Deus, ele fala de Jó já como um homem rico. Sim. Rico, tinha tudo. Tirou e ele não. A integridade. Agora, se fosse ao contrário. Não, nós vamos chegar lá. Calma. Entende, gente? A questão aqui é: por que o justo sofre? Porque uma pessoa de caráter questionável sofrer, eu não vou perder meu tempo. Por que uma pessoa de caráter questionável está sofrendo? Não é motivo para eu perder noite de sono me preocupando. Falando, por que aquela pessoa está... Não. Na hora que eu pergunto, fulano está sofrendo? Tá. Conheço a índole dele? Conheço. Está colhendo o que plantou. É ou não é? Ou é só eu que penso assim? Agora, e o justo? Por que o justo sofre? Não há motivo, porque se o sofrimento é consequência dos nossos erros, das nossas más escolhas, por que aquele camarada que só faz escolhas boas, tudo que ele faz agrada a Deus, por que ele está sofrendo? Qual é o motivo que leva ele a sofrer? Ninguém aqui, e olha que eu falo isso com a maior tranquilidade, ninguém aqui, e não adianta dar aquele sorrisozinho maroto, eu sim, professor, é mentira. Ninguém aqui gosta de sentir dor. Ninguém. Você pode acostumar com a dor, mas você não gosta dela. Você pode conviver com a dor, mas você não gosta dela. A dor é uma coisa que não sai de você. Mas se pudesse sair, você passava para frente na maior tranquilidade. A dor torna o outro incapaz. Eu falo isso, gente, que eu já tive a experiência. A minha esposa com cólicas. Por que você não toma um remédio? Não tem. Recém-casada, ainda acertando aquelas fases de casamento. Falei assim, e por que tu não abriu a boca para me falar que não tem um remédio? Eu não queria incomodar. Eu falei, pronto, agora está incomodando. Não queria incomodar, mas está incomodando. Fui à farmácia, comprei o remédio. Não sabia que ela tinha alergia a um componente do remédio. O que o remédio fez? Potencializou a dor em 10. Meia hora depois de tomar o remédio, ela está lá se contorcendo. Eu falei assim, agora eu vou fazer o quê? Não tenho o que fazer. Eu dei o remédio, a dor não passa. Corri na farmácia, era um amigo meu, falei assim, fulano, dei esse remédio para a Gláucia, parece que a dor piorou. Aí ele falou, ela deve ser alérgica a esse remédio. Toma, leva esse outro aqui, leva. Esse aqui vai cortar o efeito do primeiro e esse aqui vai cortar a dor dela. Pronto. Fui lá, dei os 2 remédios para toma, Gláucia, aqui. Tá. 2 horas depois, tá ela lá, sentadinha do meu lado, no sofá, assistindo televisão, como se a dor nunca tivesse entrado na vida dela. E aí? Tem situações em que a gente
dá o remédio, mas o remédio não faz efeito. E aí sobra o que para você? Nada. A dor do outro tem a capacidade de mostrar o quão inútil você é naquele momento. Entende isso? A dor do outro mostra que você não é o bam que você diz ser. Que tem uma hora em que tudo que você faz não surge efeito. E aí? A gente faz o quê? Lida com a dor. E como é que a gente lida com a dor? Pergunte. Não há um consenso sobre quem escreveu. Não há um consenso. E há muitas dúvidas porque eu considero isso segundo plano. Não perco meu tempo indo atrás disso. Saber quem escreveu o livro de Jó não aumenta e nem diminui a minha fé e nem as lições que eu aprendo com esse livro. Mas tem gente que perde tempo com isso. Por que é tão importante saber isso? Para efeito de ego. Se Deus quisesse que o livro de Jó tivesse um autor específico, tinha deixado lá o autor narrado. Por exemplo, o livro de Hebreus também não tem autor. Por quê? Porque assim Deus quis. Então, a minha leitura, tá? Você não vai ver isso em nenhum livro de teologia. O livro de Jó foi escrito por fulano. Há muitas especulações para saber quem é o autor do livro de Jó, mas falta carência, primeiro, bibliográfica, histórica, arqueológica, todo tipo de comprovação é carente. Conselho: esquece essa história de quem é o autor, se apega no texto do livro, na lição que ele tem que passar e bola para frente. Certo? Não explica a sua dúvida, mas tira o peso. Sim. Nós vamos chegar lá. E aí nós vamos chegar lá, certo? Jó sofre várias calamidades. Talvez o seu sofrimento seja o mais agudo da história da humanidade. Para vocês terem uma noção de quem era Jó, a Bíblia vai contar que ele era o mais rico da sua época. Para vocês terem, só para se localizar, como a nossa colega ali falou, ela gosta de se localizar. Então vamos lá. Alguns vieses de estudo teológico vão dizer que quando Jó está mais ou menos com 60 anos de vida, ele está sofrendo o auge da sua provação. Abraão ainda era vivo. Tá? Por que você está dizendo isso, professor? Para dizer para você que se Jó estava vivo na mesma época em que Abraão estava vivo, Jó era mais rico do que Abraão. Onde era a região de Jó? Era Uz também? Não, Uz. Uz está na região de Edom e Midian. Está no sul. Eu ia botar um mapa, mas eu não quis botar um mapa. Você tem mais ou menos assim. Não, é que a aula estava caminhando para o outro lado. Você tem mais ou menos aqui assim. Aí você tem Israel aqui. Você tem o Rio Jordão, o Mar Morto. E aí você tem mais ou menos aqui assim. Moabe. Mais ou menos aqui assim. Moabe, Edom. Uz vai ficar mais ou menos aqui assim, ou dentro da região de Edom ou de Moabe. E Uz, você pegando aqui esse ponto como sendo o Mar Morto, Uz vai ficar para
fora do mapa aqui. Lá na confluência do Tigre com o Eufrates, dentro do que hoje é o Iraque. Bem longe. Certo? Se Jó foi contemporâneo de Abraão, então Jó era mais rico que Abraão. Agora entenda, volta um pouquinho lá na história. Aproveitar que o Mar Morto está pseudo-desenhado aqui. Sodoma e Gomorra ficavam aqui embaixo do Mar Morto, tá? Bem aqui no pezinho. Sodoma e Gomorra é a planície do Jordão. É quando levanta os teus olhos e vê, eu quero ir para lá. Então, se você vai para lá, eu vou para outro lugar. Lembra disso? Por que eles brigaram? Por que os pastores brigaram? Muito gado, muitos bens. Eram riquíssimos. Se eles eram riquíssimos, imagina Jó. Consegue compreender? Contextualizou para vocês? Toda a riqueza de Abraão colocava Abraão. Não é que era, tá? Mas é como se dissesse assim: Abraão é pobre perto de Jó. Só para você ter noção de quem que era Jó. Jó era riquíssimo. Só que a riqueza verdadeira de Jó não está nos seus bens materiais. Está no seu caráter. Por quê? Porque Jó tem 3 amigos que procuram ajudar com conselhos à base de filosofia humana. E aí a lição que a gente aprende é: quem se alimenta das coisas humanas, quando tem sede das coisas espirituais, sofre. Quem tem se alimentado das coisas espirituais, quando precisa se alimentar de coisas humanas, tem uma expressão que a gente conhece muito, né, lá no Nordeste, sente fartio. A senhora sabe o que é, né? O camarada come, parece que não fez efeito nenhum, está estufado, passa mal. Aí tem um boldo aí, pelo amor de Deus. Quem se alimenta das coisas espirituais, quando é alimentado com as coisas materiais, passa mal. Jó tinha um caráter tão íntegro, mas tão íntegro, que na narrativa do texto, eu não coloquei isso, mas na narrativa do texto diz assim, que Jó criou seus 10 filhos no temor do Senhor. Mas o temor do Senhor não impedia os filhos de Jó de aproveitarem a vida na terra. Os filhos de Jó viviam fazendo festa. E detalhe, a festa daquela época tinha muita música, tinha muita dança, tinha muita comida e tinha muita bebida. Eles comiam, dançavam, enchiam a cara. Acabou a festa? Acabou. Jó, a Bíblia diz que Jó juntava os 10 e oferecia sacrifícios a Deus. Por quê? Porque Jó tinha um medo enorme. O texto bíblico também vai dizer, Jó oferecia sacrifícios a Deus com a desculpa de dizer assim, quem sabe, no ápice da festa, esses meus filhos fizeram alguma coisa ou falaram alguma coisa que ofendesse a Deus. Então vamos oferecer um sacrifício e pedir perdão. Jó era um cara que nem tinha certeza que tinha pecado, ele já estava pedindo perdão. Ou seja, ele falava assim, eu trabalhei com um camarada que ele dizia assim, peque pelo excesso, mas nunca pela omissão. Jó, se oferecer sacrifício fosse considerado pecado, esse era o pecado de Jó. Que por qualquer coisa, Jó estava oferecendo sacrifício. A preocupação de Jó em não ofender a Deus era mais do que tudo na vida. Ao ponto de Jó, sabendo que os filhos são a herança do Senhor,
quando ele recebe a notícia de que seu gado morreu, não há registro da reação de Jó. Seus servos morreram, não há registro da criação. Por quê? Nós temos que entender que o servo naquela época é como se fosse um animal. Morreram os animais, Jó não reage. Morreram os servos, Jó não reage. Pegou fogo na plantação, Jó não reage. Mas quando chega e fala assim, Jó, teus filhos morreram. Aí ele fala assim, agora eu perdi aquilo que Deus me deu. A coisa mais preciosa que Deus me deu foi embora. Agora doeu. Eu não estou falando isso para dizer o Jó era o pai, não. É o caráter desse homem perante Deus. Ele era riquíssimo, mas essas riquezas não estavam no coração de Jó. Estão analisando o caráter desse homem? Vamos lá. Finalmente Deus fala, as razões do problema são abordadas, e Jó parece que não tem muito o que fazer. Então, ele se humilha diante da grandeza de Deus e foi duplamente restaurado depois. Esse aí é, basicamente, o panorama da introdução do livro de Jó. Nós temos 4 personagens que são interessantes. O primeiro, ele é o mais experiente dos amigos de Jó. É riquíssimo também. É um homem muito rico. Mas ele cai no pecado de acusar Jó. É lógico. Primeiro nós vamos mais para frente nós vamos voltar nesse assunto. Ele vai até a presença de Jó, passa ali um tempo calado, contemplando, tentando entender a situação de Jó, e quando ele abre a boca, movido por todos os seus conhecimentos humanos, ele chega à conclusão e diz para Jó, Deus é soberano, justo e puro. E o homem é a causa dos seus próprios problemas. Ou seja, Jó, se você está sofrendo desse jeito, irmãos, entenda o seguinte, o que aconteceu sobre a vida de Jó foi um caso inédito. Sabe aquele negócio que fala assim, ninguém no mundo tem essa doença, só você? A medicina do mundo não sabe tratar porque é a primeira vez que aparece essa doença no mundo. Esse é o retrato de Jó. Ninguém sofreu o que Jó sofreu. Ninguém passou pelo que Jó passou. Aí, o amigo de Jó, o mais experiente, talvez o mais chegado, o mais ancião, o mais experiente, vai falar assim, Jó, alguma coisa você fez, porque o homem paga pelas suas ações. Jó tenta retrucar, mas ele não aceita a retórica de Jó. Então o segundo começa a falar, nós vamos ver isso mais detalhado lá na frente. Bildade vai falar com Jó, e a tônica do discurso de Bildade é, Deus jamais perverte o direito, ou seja, é impossível que Deus seja injusto, e é uma verdade. O problema é, aqui não tem mentira. No primeiro tem, por quê? Porque Jó não era a causa dos seus problemas. O segundo amigo de Jó vai falar assim, olha, você serve a um Deus que não perverte o direito. Se Deus não perverte o direito, Jó, alguma coisa você fez para sofrer. O terceiro, Zofar, vai abordar que Deus não ignora a iniquidade de ninguém. Meu irmão, você pode até ter cometido pecado lá no dia 1º.
No tempo da graça que nós estamos vivendo, Deus está puxando o elásticozinho da sua vida e aumentando as possibilidades de arrependimento para você. Mas até esse elástico puxado por Deus, uma hora ele tem que ser parado. Deus não vai ficar puxando o elástico da sua vida a eternidade toda. Uma hora vai parar. E na hora que parar de puxar esse elástico da sua vida, meu irmão, qual é a reação? É o efeito do estilingue. E se você não tomar cuidado, ele vai bater em você e vai te causar dor. Eles fizeram tudo certinho, aparentemente. Aos olhos humanos. Aos olhos humanos. Por exemplo, imagina um amigo seu chegar e ficar 7 Não dias. vamos chegar lá. Deixa eu terminar aqui, ó. Pode. 7 dias, 7 noites sentado com você. Ele tem que ser amigo. Calado. Não. Mas deixa eu terminar. Calado não. Chorando. Chorando. Desculpe. Chorando. Chorando. Tudo que eles falaram ali estava certo. E só erraram de ouvir uma coisa. Esquecer que só Deus pode julgar. Exatamente. Eliú, que é o último que vai aparecer, o discurso dele é menor, ele vai dizer assim: Deus é sempre bom e misericordioso, mas você fez alguma coisa para não ser alvo da misericórdia dele. Todos acusaram Jó de alguma forma. No trecho bíblico também, nós entendemos que Satanás não é onipresente. Qual é a parte do trecho bíblico que diz que Satanás não é onipresente? Onde é que você estava? Se ele era onipresente, estaria em todo lugar e estaria onde Deus está. Ah, mas Deus não estava em todos os lugares? Sim, Deus estava em todos os lugares. A frase aqui não é para questionar o atributo da onipresença de Deus, é para ressaltar que o diabo não tem este atributo. Porque se ele está no norte, não pode estar no sul. Meu irmão, com toda a sinceridade do meu coração, se o diabo está na sua vida, graças a Deus não vai estar na minha. É simples assim. Se ele está na sua vida, se agarre com ele aí por amor a mim. Você me ama, pelo amor de Deus. Se você me ama, você quer o meu bem. Fica com ele aí. Nenhum demônio é onipresente. Então, se ele está em um local, ele não pode estar no oposto daquele local. A questão aí não é o atributo de Deus ser questionado, é a certeza de que o diabo não tem a onipresença. Então, exatamente agora, se nós pegarmos agora, materializarmos o diabo aqui, nesse quadradinho aqui, a gente pode abrir a porta que a gente vai estar livre dele. Por quê? Porque ele está aqui, ele não está na porta. Ele está limitado. Ele tem uma autorização para atuar? Tem, mas essa autorização tem um perímetro. Ele pode trabalhar de acordo com um raio de atuação. Passou dali, ele já não pode. Como? Tá bom, vai lá, faz o que você quer com ele. Só não toque na vida dele. O diabo podia fazer Jó rir? Podia. Podia fazer ele chorar? Podia. O diabo podia fazer ele gargalhar? Podia. O diabo podia fazer ele dormir? Podia. Podia fazer ele sentir insônia? Podia. O diabo podia fazer com ele o que quisesse, menos tirar a vida. Olha a ação do diabo limitada aí. Ele sempre está em atividade. Por quê?
De onde tu vem? De rodear a terra. Há uma expressão no mundo que diz assim: Deus deita, mas não dorme. Cuidado. Não é uma coisa boa da gente falar. Mas vocês já ouviram isso daí? Já? Deus deita, mas não dorme. Cuidado. O diabo nem deitar deita. O diabo não perde o tempo dele descansando. O diabo não sente cansaço. Por quê? Porque se ele sentir cansaço, ele tem que parar para descansar. E se ele parar para descansar, ele perde o foco do objetivo dele. Ele não se cansa. Ele trabalha 24 horas do seu dia. Tá? Aí eu vou dormir para dar uma paz para minha cabeça. Você está se iludindo, porque o diabo está lá. Ele entra nos seus sonhos, ele entra nos seus pensamentos. Você dormindo, ele está te tentando lá também. Ele não respeita o seu momento de descanso. Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não tem pausa para feriado. Com ele não, com ele é 7-0. Principal tarefa do diabo: acusar. E é interessante que o texto bíblico vai ressaltar que é falsamente. Por quê? Porque algumas acusações que a gente sofre são verdadeiras. Algumas acusações que a gente sofre são verdadeiras. O diabo, com a permissão de Deus. Porque aqui fala que o diabo Tocou. é para que Deus toque no corpo de Jó. Já a Bíblia também fala, é só o Senhor tocar na pele dele. Aí eu fiquei confusa, tipo assim, o diabo está... Deus resolve tocar em Jó. O diabo está provocando Deus. O diabo diz assim: se o Senhor tocar... Por que ele fala se o Senhor tocar? Por causa da limitação dele. Ele sabe que não pode tocar em Jó. Se ele toca em Jó, ele está violando um acordo. E, gente, por mais que o diabo seja mentiroso, pai da mentira, desobediente, tudo isso, ele é extremamente obediente com o acordo que ele faz com Deus. A voz de Deus, ele obedece pianinho. Aí está dizendo assim: se o Senhor tocar, ele vai blasfemar. O diabo está provocando Deus. Vou te dar um exemplo. Quem é casado aqui vai entender isso maravilhosamente. Você já é casada? Não. Tá noiva? Tá noiva? Vai casar quando? Então, até o final do ano você não vai entender bem, mas depois que você casar, você vai entender. Entendeu? O camarada, o homem, tá, eu é que mando aqui, eu vou fazer desse jeito. Aí a mulher fala assim: faz para tu ver. Faz para tu ver. Meu irmão, você só tem uma opção: faz, senão tu vai ficar cego. Faz para tu ver, se tu não fizer, tu vai ficar cego. Tá? Não está provocando? Faz para tu ver. Não faça isso. Você está numa aula aprendendo como não se comportar com o seu marido. Entendeu? Não fale. Eu preciso conhecer ele. Entendeu? Depois da aula, vamos trocar figurinha. Passa o número do meu telefone para ele. Tá? E você se segure. Não abra sua boca santa para dizer: faz para tu ver. E outra coisa também. Você está achando que você está na casa da sua mãe para fazer o que você quer? Não fale isso para ele. Tá? Ali o texto bíblico está mostrando a provocação que o diabo está fazendo contra Deus. Terminou o relato da provocação, o que o texto bíblico fala? Tá bom, vai lá e faz o que você quiser, só não tire a vida dele.
Então, quem coloca as feridas em Jó é o diabo, debaixo da autorização de Deus. Explicou? Entendeu? O texto bíblico entendeu. E o negócio do marido, entendeu? Na verdade, ele falou com Deus para Deus fazer. Sim, porque ele não podia tocar. No final, Deus permitiu. Aí, debaixo da permissão de Deus, ele vai lá e faz. Ou seja, o diabo só toca na vida de Jó porque Deus permite. Mas Deus estabelece um limite. Qual é o limite? A vida. Jó está lá sofrendo. Meu irmão, alguns historiadores vão dizer que era para Jó ter morrido há muito tempo. Por que Jó não morre? Porque Deus diz assim, não toque na vida. O corpo pode ser tocado. O corpo pertence a nós. Alguns zelam dele, outros não. Certo? Mas isso é uma responsabilidade nossa. Agora, a vida, só quem pode tocar é Deus. Ok? Ele depende de permissão. Voltando ali, ele acusa falsamente. Há algumas acusações que a gente sofre que são verdade. Tá? É difícil isso, mas são verdade. Ai, Gláucia, o seu marido é inteligente demais, é bonito demais. Tem uma vez que me chamaram de desejado das nações. Aí eu falei assim, olha aí, Gláucia, estou sendo acusado de ser o desejado das nações. E é verdade. Tu tá comigo por um strike, hein? Tu não ri de novo, não. Entendeu? Ai, o desejado. É verdade, Gláucia. Cada um faz o seu tempo, né? Tem uns que ampliam o seu tempo. Ampliam. Deixa o seu tempo menor. Medina, abre a porta. Abre a porta e leva lá para fora. Hã? Gente, o inimigo vai nos acusar sempre. Qual é a nossa salvação? É que na maioria das vezes que ele nos acusar, seja falso. Ele vai nos acusar. O tempo todo ele vai nos acusar. A questão nossa é, ele sempre vai prevalecer na mentira. Agora, é sempre que ele mente? Infelizmente não. Por quê? Porque tem gente que não vigia e acaba fazendo o diabo de falar a verdade. Tem gente que dá um prazer imenso para o diabo. Fala assim, eu não. O diabo comigo não é mentiroso, não. O que ele fala, eu faço. Tem gente que é assim. Quando, na verdade, deveria ser. O diabo está falando, ele é mentiroso, rapaz, não vou dar bola para ele, não. Mas tem gente que fica, o que foi que o diabo falou? O diabo falou que eu sou assim? Pois ele vai ver. Pois eu não vou deixar ele mentir, eu vou fazer. Achando que ele vai se vangloriar de você dizer que ele é mentiroso. Ele falou que eu não ia fazer, mas eu fiz. Aí, meu irmão. O diabo vai sempre trabalhar nisso. Ele depende de permissão. Para todas as ações do diabo, existe uma permissão de Deus. Para todas. Tem algumas coisas que o diabo faz que não são da permissão de Deus? Tem, mas aí é a gente que permite que ele faça. E aí, na hora que Deus questiona ele, por que tu fez isso? Porque ele me deu a brecha. Eu não violei a sua decisão, Deus. Eu fiz debaixo da decisão dele. O Senhor não deu livre-arbítrio para ele? Dei. Então foi escolha dele. Agora ele tem que responder por esse pecado. No caso de Jó, foi por causa da permissão de Deus. Jó desejou a morte. Vamos chegar lá. Satanás insinua que se Deus estender a mão e destruir os bens materiais do patriarca, verá que Jó blasfemará.
O Senhor permite, olha aí, Sara, o Senhor permite tocar nas possessões de Jó. Ah, é? Você está dizendo que ele só me adora porque ele tem riqueza? Sim. Se o Senhor tirar, Deus, vai blasfemar. Você está querendo dizer que o Medina só me adora porque ele anda de HB20? É. Rapaz, mas o Medina andava de bizinha. Não, senhor, mas o coração dele está agarrado naquele carro lá. Se o senhor tirar o carro dele, então beleza. Vai lá, pode tirar o carro dele. Foi isso que Deus fez. E tem gente, e olha só, é preocupante isso, mas tem gente que reprova nessa daí. Na primeira já reprova. Na primeira prova já leva 0. Por quê? Porque se Deus... eu queria muito ganhar na telecena. Eu ia ajudar muita gente. Mas Deus está vendo a intenção de ajudar. Realmente você iria ajudar muita gente. Mas a riqueza, tal qual o coração de Salomão, iria afastar você de Deus. Você sabe por que Salomão se afastou de Deus, né? Porque era riqueza. Salomão não participou de uma guerra. Salomão não sabia o que era conquistar nada na vida. Tudo apareceu de mão beijada para Salomão. Ele não teve tempo para ir trabalhar. O serviço dele era administrar. Louco do jeito que é, falou, eu consigo administrar 1000 mulheres. Falou, tá bom, beleza. Então, Deus falou assim, então vai. Essas mulheres que ele julgou saber administrar, foi que levaram ele para a idolatria. Entende, gente? O coração do ser humano é enganoso. Aí Deus permite que os sabeus, que são beduínos, vocês sabem o que são beduínos, né? Todos sabem, né? Beduínos são nômades. Nômades é aquele povo que não tem casa fixa, que vive... É tipo o cigano de hoje. Chega, arma a barraca, fica um tempo e vai embora depois. Certo? Deus permite que os beduínos sejam instrumento de Satanás e ataca e destrói primeiramente os animais domésticos e os empregados de Jó. Ataca as posses materiais de Jó. Num só dia, Jó perde tudo que possuía. Veja bem, tudo. Era o mais rico da face da terra. Eu já vi pregador dizendo que num dia aconteceu isso, no outro dia aconteceu outra coisa. Não, a Bíblia diz que no mesmo dia. No mesmo dia tocaram fogo nas plantações, no mesmo dia mataram todos os animais, no mesmo dia os filhos estão na casa fazendo churrasco, fazendo a festinha, e os 10 morrem. Isso é no mesmo dia. Perguntinha que tem ali, mas eu vou adiantar para você. Você tem estrutura psicológica e emocional para administrar isso? Camarada recebe a notícia de que hoje é o último dia de trabalho dele. Ele não quer voltar para casa. Porque ele não sabe como vai contar isso para a mulher, para os filhos. Não sabe administrar isso. Imagina ele voltar para casa, chegar a notícia, olha, perdi o emprego, tá. Ele entra em casa, tem um bilhetinho da mulher. Cansei de você, fui viver minha vida com o José, nosso vizinho. Tchau, cuida das crianças. E aí? Você tem emocional para isso? A Bíblia diz que Jó aguenta tudo calado. É possível adorar a Deus no meio da dor? É? Não lembra de Jó, não. Olha para você. É possível? Eu não quero a resposta bíblica, eu quero a resposta do seu coração. É possível?
E por que a gente não faz isso? Porque às vezes não quer. Tá certo, gente, é porque não quer. Tem gente que se lavar o carro meio-dia e descobrir que lá em Colorado vai chover à noite, ele não sai de casa. Ai, não vou no culto hoje não. É engraçado que orou e jejuou e botou os amigos para orarem e jejuarem para que Deus desse aquele carro para ele, porque ele queria fazer a obra. E se Deus tira o carro? E aí? Reprova. É possível adorar a Deus na dor? É. Por que a gente não adora? Porque o nosso foco não está em Deus, o nosso foco está nas coisas materiais. Se você olhar bem para o texto, para a narrativa do livro de Jó, Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Se eu não estiver enganado, é 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive. O que Jó está dizendo? Lembra de Abacuque 3? Ainda que a figueira não floresça, que não haja animais nos currais, que o produto da oliveira minta, me alegrarei e exultarei o Deus da minha salvação. É engraçado que Abacuque vai escrever isso depois de Jó. Quando Abacuque escreve isso, Jó já está morto, ó, há muito tempo. E professor, o Jó morre? Claro que morre. Se ele tivesse vivo até hoje, a gente estava perguntando para ele: Jó, vem cá dar aula aqui, explica aí. Conta aí, como é que foi a sua história aí? Em lugar de rancor, encontramos louvor. Jó não atribuiu a Deus aquilo que ele sofreu. É engraçado que tem muita gente que na primeira oportunidade fala: Deus deve estar furioso comigo. Claro que está. É claro que Deus está furioso com você. Olha para você, baita marmanjão, pecador, safado, mentiroso, lazarento. Ai, Deus, eu sou bonzinho. Tá mentindo, rapaz. Deus conhece o teu coração. Você sabe que é mentira. Eu vi uma vez o camarada falar isso, eu concordo. Tem gente que não ora mais de joelho, porque se ajoelhar, ele não levanta. Não é por causa das artroses, bico de papagaio, não. É porque se ele ajoelhar, ele está reconhecendo que ele é um verme perante Deus. E ele não suporta essa posição, porque ele é a cereja em cima do bolo. Deus perde muito se ele não for para o céu. Não é assim, gente. Jó não tinha pastor, Jó não tinha amigo, Jó não tinha ninguém para ele poder se confidencializar, para ele poder falar: senta aqui, deixa eu te explicar, deixa eu trabalhar. Jó não tinha nada disso. Mas nem por causa disso ele abriu a boca para falar mal contra Deus e nem contra qualquer outra pessoa. Satanás está convencido de que se perder a saúde, Jó negará o Senhor. Veja bem, agora o texto muda. Primeiro se tocar nos bens de Jó, ele vai negar. Aí agora chega para Deus e fala assim: Deus, se o Senhor tocar na vida dele, ele te nega. Eu falei: peraí. Mas você falou que se eu tocasse nos bens, ele ia me negar. Não, mas é porque o Senhor deu a saúde. Porque só Deus é assim. É porque o Senhor não está entendendo, Deus. Deus, eu vou desenhar para você. Assim, é um efeito cascata. Ele só pegou a primeira pontinha. Vai por mim, Deus. Segue o plano. Segue o plano, Deus. Você vai ver. Se você seguir o meu plano, Deus, no final, ele vai te negar. Aí Deus fala: o meu plano não serve. Então, vamos lá, no seu plano. Pode botar doença na vida de Jó. Não, agora é comigo.
eu vou botar uma doença que ninguém nunca viu. Essa doença de Jó era tão terrível que uma vez eu vi um pregador, um pastor pregando maravilhosamente bem, ele dizendo assim, no fundo do poço, quando Jó parecia que não tinha mais nada, ele tinha uma coisa. Um caco de telha para se coçar. Ele não tinha ninguém nem para coçar as costas dele. Olha o abandono. Ele está no fundo do poço, literalmente, mas ele está calado. E tem gente que, se passar por mim e eu não cumprimentar, o professor tá snob. Irmão, eu sou míope. Tem hora que eu não enxergo mesmo, não. Mais alguém aqui é míope? Porque o míope vai entender isso. Também tem hora que eu sou avoado, eu estou vendo uma coisa, mas estou pensando em outra. Certo? As feridas cobriram o corpo todo de Jó. Olha só, desde a planta do pé, ou seja, a sola do pé. O cara estava coçando a sola do pé. Vocês já tiveram coceira na sola do pé? É legal coçar, né? Tem hora que nada passa, né? A Glaucia fala assim que, sabe aquele tijolo que não foi rebocado, que você coloca assim, dá certinho, você fica esfregando assim? É aquela sensação. Só que você não tem uma ferida lá, e Jó tinha. Essas feridas eram como se fossem úlceras inflamadas. Alguém aqui é enfermeiro ou técnico em enfermagem? É. Fede, não fede? Imagina. O camarada não pode tomar um banho. Ah, então foi por isso que a mulher dele falou, morre logo. Nós vamos chegar lá. Jó está na mais miserável situação que o ser humano pode chegar. Seus ossos ficaram quebradiços e a pele foi soltando de tão ressecada. Irmão, a pele dele é como se fosse papel. Vocês não vão saber, que vocês são tudo jovens. Papel crepom. Quem lembra aí de papel crepom? Soltando. Ou TNT velho, que você pega e ele está saltando. Era a pele de Jó. Ele ia se coçar, levava a pele junto. Aí a Bíblia diz que ele estava sentado no monte de cinzas. Por quê? Porque ele não podia agora viver dentro da cidade. Ele tinha que ir para o lixão. Por quê? Porque era lá que os leprosos ficavam. Provavelmente ele está sentado no que era o resto de algum lixo, pegou um caco de telha e está se coçando ali, rapando a pele. Imagina a carne viva e coçando. Não, você não tem noção de pensar isso, você não consegue pensar isso. Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir porque precisa andar, que já é hora do intervalo. Sua aflição é tal que ele encontra-se no meio da cinza de restos de lixo queimado, com cães lambendo as suas feridas. Gente, que cena linda, maravilhosa. Não bastasse ele estar lá fedendo, com o pus saindo de quase todos os poros da vida dele, ele se coçando e ainda vem um cachorro. Deus ainda é misericordioso. Porque era para ter sido urubu lá, porque esse homem está morto. Professor, tem algum relato na história de algum estudioso que fala quanto tempo ele ficou leproso? Não tem. Mas eu vou fazer essa pergunta. Tem um mecanismo de cultura bíblica, eu vou perguntar lá quanto tempo Jó sofreu. O maior de todos do Oriente agora encontra-se pobre, doente, desamparado. Deixa eu ver aqui o negócio.
Tá, mais 2 slides a gente vai para o intervalo, tá? Quase nada sabemos da esposa de Jó. Sequer sabemos o seu nome. Mas cultura judaica vai dar 2 sugestões. Cadê? Anotado aqui no livro. Não. Ela? Rapaz, essa mulher foi um atraso na vida do Jó. Tá, ó. Um comentarista de cultura judaica vai dizer que o nome da mulher de Jó era Diná. Diná. Outra tradição judaica vai dizer que o nome dela era Citis. Citis assim, ó. Citis. Tá? Mas carece de comprovação disso daí, tá bom? Pensa assim. Você é a esposa do homem mais rico do mundo. Você tem empregados para tudo. Você pode comprar o que você quiser. Você pode ir em qualquer shopping que você quiser. Não tem problema. Você passa o cartão e o seu marido que se vira com a fatura. Isso num dia. No outro dia, você é a mulher do homem mais pobre da face da terra. No outro dia, você é a mulher do homem mais desprezado da face da terra. No outro dia, você tem que enterrar 10 filhos. Coisa que ninguém nunca falou para vocês, né? Você tem filho? Você já se preparou psicologicamente e emocionalmente para enterrar seu filho? Fala aí, irmão Silvio. Está preparado para enterrar seu filho? Eu vou piorar. Está preparado para enterrar um neto? Agora, se eu perguntar para o senhor, está preparado para ser enterrado pelo seu filho? Aí é mais fácil, né? Está preparado para ser enterrado pelo seu neto? Tá tranquilo, né? Está preparado para ser enterrado pelo seu tataraneto? Por quê? Porque é certeza de que vai ter o neto, vai ter o bisneto, vai ter o tataraneto. Agora, qual é o pai que está preparado para enterrar um filho? A mulher de Jó não era só a mulher agora do homem mais lazarento da face da terra. Ela tinha 10 filhos para enterrar. Você agora consegue compreender a dor dessa mulher? Ela simplesmente, eu vi um professor falando, e eu concordo com ele, ela simplesmente, ainda por amor a Jó, ela olha para ele e fala assim, tu serve a um Deus que é justo. Se tu abrir a tua boca e amaldiçoar esse Deus, ele te mata. E se ele te matar, acaba com a tua dor e com a minha também. Então amaldiçoa o teu Deus e morre. Fica mais fácil de compreender? Não fica? Porque todo mundo fala mal da mulher do Jó, mas ninguém se coloca na pele dela. Imagina, irmã, você incapaz de cuidar do seu próprio marido, ele com as piores doenças, e você não pode nem estar lá vivendo com ele, porque pela sociedade ele tem que viver fora da casa. Ele perdeu até a casa, gente. Ele perdeu a cama confortável. Se coloca no lugar dessa mulher agora. Eu vejo um ato de misericórdia dessa mulher. Fala assim, ó, amaldiçoa teu Deus, ele vai te matar se você amaldiçoá-lo. E mesmo assim, o Jó olha para ela e fala assim, mulher,
você fala como uma louca. Não é dizendo que ela está louca. Ele está dizendo assim, mulher, igual os meus amigos aqui, que só pensam nas coisas materiais, você loucamente está tirando os olhos do foco que é Cristo. Você está olhando para as coisas materiais. Você está olhando que perdeu 10 filhos. Você está olhando que perdeu a riqueza. Você está olhando que perdeu um monte de coisa. Mas eu é que perdi tudo. Por quê? Porque eu perdi credibilidade, eu perdi amigos, eu perdi a verdade. Todos aqui me colocam por mentiroso. Eu digo que sou inocente e na boca de todo mundo eu sou mentiroso. Até a verdade me foi roubada. Você consegue se colocar nessa situação? Olha a miséria que Jó está vivendo. Jó não se mostra enfurecido com a provocação da esposa. A palavra doida significa que ela estava falando como uma pessoa qualquer, sem conhecimento de quem é Deus. Na realidade, até esse ponto, nem o próprio Jó sabe quem é Deus. Ninguém nesse cenário sabe quem é Deus. Todo mundo está sem saber quem é Deus. Mas ele vai se revelar. Esses amigos permanecem 7 dias. Sentados, calados. E aí, para vocês darem um pouco de risada, está claro aqui que eram amigos e não amigas. Que permaneceram 7 dias calados. Jó tinha um caráter de Jó era mais notável que o próprio Adão. Sim. Deus foi capaz de errar. Olha a amizade desses caras. Sentaram ao lado de Jó. Eles foram até o lixão e sentaram do lado de Jó. Eram ricos, eram nobres, eram cultos, eram homens respeitadíssimos. Mas foram até o lugar da humilhação de Jó. Se sentaram lá. Disseram, eu sou seu amigo. E tem hora que gente precisando de ajuda não recebe ajuda porque as pessoas não querem estender a mão, porque se estender a mão vai sujar a manga da camisa. Ah, eu não vou lá não, porque se eu for lá, no cara vai sujar minha sandália. Alguns aspectos positivos dos amigos de Jó. Deixaram tudo para ir ao encontro de um amigo. Eles sabiam a cidade que Jó morava. Não se contentaram em chegar na cidade. Procuraram saber onde Jó estava e foram até onde ele estava. Não mediram esforços, não se preocuparam com o que iriam gastar para chegar até o amigo. Viajaram de muito longe e às vezes a gente não consegue estender a mão para quem está perto. Foram os únicos a fazerem companhia para Jó. Irmãos, e quando falo fazer companhia, é exatamente isso. É sentar do lado do camarada e não abrir a boca. É só estar lá presente. É só estar junto. O problema é que a gente ainda não aprendeu a fazer companhia calado. Iguais os amigos de Jó, a gente quer falar sem conhecimento. Choraram e humilharam-se perante ele. Na tentativa de Jó, se o meu choro puder aliviar a sua dor, eu te dou as minhas lágrimas. Eles choraram, mas infelizmente isso não diminuiu a dor do Jó. Mas eram amigos, estavam lá. Havia boas intenções nos amigos de Jó. Só que a gente não é movido por boas intenções. As boas intenções podem até falar alguma coisa do seu caráter, mas não definem o seu caráter. Boas intenções nem sempre refletem as coisas certas que a gente tem que fazer na vida. Ok? Vamos para o intervalo, na volta a gente continua.